Well, life has nearly killed me and my mind has put me on the edge. Olá pessoal, bem-vindos ao Tomos Miríficos, o novo quadro do Mirificast. Eu sou o Charles e estou aqui com o nosso grande Bondan. Bondan. E esse vai ser um quadro diferente. Como é que vai ser esse quadro, Bondan? Boa noite, pessoal. Aqui é o Bondan falando. Como é que é a ideia do nosso novo quadro, Os Tomos Miríficos? A ideia dele é que nós possamos abordar outras obras além daquelas que nós abordamos na mesa principal, onde está todos os membros presentes, tá? Porque na mesa principal nós estamos tratando principalmente todas as obras literárias que fazem parte do apêndice N do Dungeons and Dragons. Aqui a gente não vai ficar preso ao Dungeons and Dragons. Não que a gente Até vai porque até porque nós não lemos só obras do Dungeons and Dragons e nem do Apêndice N, né? E tem muitas obras que a gente gostaria de compartilhar com o pessoal para dar incentivar esse pessoal a ler e conhecer essas obras, né, Bondan? Porque vale a pena, realmente. São obras muito boas, muito bem escritas. Claro que vai do gosto de cada um, o que vai querer ler, mas assim, ó, a gente procura trazer o que a gente realmente acha. Não, essas obras aqui valem a pena. E que tipo de obra a gente vai trazer aqui, ô Juliano? Obras desde de romance, de contos, tanto de livros, de quadrinhos, de mangá, de anime, e por aí vai. Mas isso a gente vai decidindo ao longo dos futuros episódios. Basicamente as leituras que a gente tem feito corriqueiramente, ou então livros que a gente já leu, ou obras que a gente leu e que gostou tanto e que temos vontade de trazer aqui pro nosso canal, né? Uma outra coisa que vai ser diferente vai ser esse formato, que vai ser em live. Futuramente pretendemos fazer isso aí, inclusive ao vivo. E não na mesa do podcast, né? Vai ser um formato diferente. E também com uma rotatividade de participantes, né? Hoje está o Bondan e eu aqui, mas não necessariamente será sempre nós dois. Poderá vir aqui também o Melchior, né? O Art também vai poder participar. Às vezes com 3, 2, 4. Vai depender daí da disponibilidade de cada um e do que quer trazer aqui para o canal, né? Perfeito. Então, hoje à noite nós vamos trazer duas obras. Nós vamos trazer O Longo Adeus, do Raymond Chandler, e A Estrada, do Cormac McCarthy. É McCarthy, no caso. Mas antes da gente dar o longo adeus e pegar a estrada, né, vamos pedir aqui a ajuda do pessoal, né? A gente é um canal pequeno, queremos crescer, precisamos bastante aí da ajuda de vocês. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem com pessoas. Comentem e compartilhem. E comentem também, né? Falem aí o que não tá legal, a gente sabe que precisa melhorar uma série de coisas. Também comentem o que tá legal, é sempre bom também ouvir elogios. Mas sintam-se à vontade para interagir aqui conosco. Vão ser muito bem-vindos, né? E sem mais delongas, então, acho que vamos passar aí pro assunto principal do vídeo, que são os reviews. Começando então pelo piano. Vamos ver aqui se a gente encontra a imagem da capa. Tá aqui. Aí, ó. Esse é o Longo Adeus, pelo Raymond Chandler, que foi publicado pela Alfaguara, que eu recomendo. Por mais, assim, ó, tá aqui a minha edição, tá? Ela é de brochura, uma história até longa. Eu acho que não apareceu pro pessoal. Espera um pouquinho. Vamos mudar a imagem. Quer mostrar aí a edição? Não, vou mostrar aqui. Essa aqui é a edição do Longo Adeus. É uma leitura muito boa, tá? Um romance policial diferente dos que eu já li anteriormente. Vou ser bem sincero. Um fluxo de história mais aleatório do que eu... Gente, sobre o livro do Raymond Chandler, O Longo Adeus, tá? Essa aqui é a minha edição da Alfaguara. Recomendo. É uma edição muito bem impressa, tá? Por incrível que pareça, é papel de um tom amarelado claro, bem agradável. Você vai aparecer aqui. Uma letra bem agradável também de ler, então bem tranquilo.
Sobre o que trata essa história aqui, tá? É a história que o nosso personagem principal, o detetive do é o Philip Marlowe. E ele é um detetive particular, digamos assim, bem pobre. Basicamente, ele é bem pobre e ele não tem nem um pouco de vergonha de admitir isso. Em que ele encontra um alcoólatra chamado Terry Lennox, casado com uma... Quem fugiu o nome da esposa dele agora? A senhora Lennox, eu me referi a ela dessa forma. E que eles se encontram no início, assim, ele se depara com ele meio bêbado na rua, eles acabam formando meio que uma amizade de bebida. Eles saem para beber por alguns dias, assim. Até que chega, passado uma semana ou duas, o Terry aparece na porta do Marlon, pedindo ajuda para ele, sem explicar o que tá rolando. Ele tá quase pensando assim, eu tô em fuga. Eu preciso que tu me ajude, não pergunta. E o Marlon, vou me encrencar com isso? E o Terry, não pergunta, só me ajuda. E o Marlon, feito, vamos. Leva o cara para um aeroporto. Bem parceria mesmo de amigo, né? Tô precisando de Mano, problema, parceria, não assim, pergunta nada, vai lá e ajuda. Não pergunta nada. O Terry podia estar com um saco preto, com um cadáver dentro, sangrando, e tipo assim, não pergunta, me ajuda. E o Marlon, vamos lá. Vem nessa, vamos nessa. E aí parte para o aeroporto. Ele parte para o aeroporto meio clandestino para ele fugir para o México. E eu, beleza. Passou essa fase, daí a polícia vai atrás dele, descobre que a esposa dele morreu, a senhora Lennox. Acham que foi o Terry que matou. Só que como o Marlon não sabia de nada dessa história, ele só sabia que o cara chegou no meio da noite pedindo ajuda, você me ajuda a sair daqui. E o Marlon, tipo, então tá. A polícia põe uma prensa nele, deixa ele em cana por uns dias, tentando amassar ele, assim, ó. Não falou nada. Tanto que ele nem sabia, na verdade. Ele ficou sabendo mais por boatos e pela polícia depois, basicamente. Aí o caso começa a ser abafado, porque o pai da senhora Lennox é um cara rico. E ficou tudo meio que assim, ó, de molho. Aí no meio dessa história aparece um outro caso, vindo por um editor de jornal de livros, querendo que o Marlon seja uma espécie de babá de um escritor chamado Roger Wade, se não me falha a memória. Aí ele conhece o Roger Wade, conhece a senhora Wade, a Eileen Wade, e começa meio que ajudar ele, de uma forma, porque o cara assim tem problema de bebida, forte. Aí vai, vem, o Marlon acaba conhecendo a irmã da senhora Lennox, que morreu. Os casos não parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse livro dá uma quebrada, né? Porque tu começa achando que vai ser um caso ali relacionado ao Lennox. E aí, de repente, o cara foi pro México e puf, sumiu o cara. Tipo assim, todo o arco do Lennox no início, acho que não dura umas 30, 40 páginas, talvez. É rapidinho mesmo. Mais ou menos. É curto, assim, tu lê isso muito rápido. Terminou o Lennox, ele morreu. O Marlon chega até a fumar um cigarro e botar uma xícara de café em lembrança ao Terry. E é isso aí. E toca pro caso do Wade. Aí vai, vem. Aí sempre volta no meio da história, volta o caso do... Porque parece que o Terry... Fica aquela coisa, ele morreu no México, ele fica sabendo que ele morre no México. Mas daí, ele morre no México ou ele foi morto lá no México? Porque uma coisa que dá a entender que ou ele se suicidou... Ou ele foi suicidado. Fica essa coisa assim, volta e meio volta esse no meio da história. Mesmo no meio do trampo com a família Wade, o casal Wade. Volta o caso do Lennox do nada. E o Lennox já saiu da história já faz tempo. Mas o caso da morte da senhora Lennox, que o Terry está sendo acusado, às vezes também volta. E fica assim, vai, vem, o Marlon tentando manejar a Wade, a Ellen Wade, a esposa do Roger, e mais o Roger. Eu vou até adiantar um pouco, tem muita coisa que rola, até que chega o ponto que o Roger se mata. Só uma pergunta, tu vai fazer uma análise com spoiler ou bonda? Perdão. Um pouquinho de spoiler, porque senão fica... Mas eu vou tentar conter os spoilers, então. Vou tocar da... Boa observação, Charles. Mas vou parar no spoiler aí. Aí acontece umas reviravoltas e outras pessoas voltam na história, que não estavam mais na história lá no início da investigação. Uma coisa bem louca. E isso é uma coisa muito diferente de todos os livros que eu já li de policial até agora, porque o Raymond ele escreve de uma maneira muito orgânica.
por exemplo, começou com o Lennox, aí teve todo, tipo assim, parece que a história vai ser em torno de todo o caos do Lennox. O Sim. Lennox sai da história, entra a família Wade, tipo, Mudou o episódio, né? Já é o episódio da semana seguinte. mudou o episódio assim de uma maneira muito orgânica e tipo, ok. Mas vale a pena. E eu gosto do Marlowe. Às vezes eu gosto, às vezes eu dou umas porradas nele, porque eu não li Don Quixote, eu admito isso, é o meu pecado. Vou ler Don Quixote ainda. Mas da minha imagem, da minha ideia mental que eu tenho de Don Quixote, o Marlowe tem muito Don Quixote na cabeça. Ele é muito, tipo assim, ele liga o foda-se e vai. Tipo assim, de uma maneira muito. Ah, eu vou me ferrar com a polícia. Foda-se. Porque ele tá sempre na corda bamba com a polícia porque eles não gostam de detetive particular. Porque ou eles se metem na investigação, ou eles subtraem provas, ou eles escondem testemunhos, ou eles escondem os potenciais suspeitos. Então a polícia não gosta muito do Marlon. E o Marlowe, ele tem um lance de que ele é um cara durão que não quer bancar o herói, mas ainda ele tem um bom coração por trás desse cinismo Não, dele, né? Ele quer ajudar. sim, ele é cínico, assim, e é tipo assim, foda-se. Aí quando ele vê, tá, tô indo lá eu marchando contra o moinho de vento, sabe? Bem louco. E ele é engraçado, né? O bom da maneira como ele descreve as pessoas é muito engraçada, né, cara? E a maneira como o Chandler ele descreve os personagens, as fisionomias, os trejeitos, dá pra ver que ele consegue ser bem detalhista de uma maneira muito dinâmica e Não convencional. divertida, né? Muito Sim. divertida. E às vezes nos diálogos com a polícia, às vezes ele tem umas sacadas com eles nos diálogos entre o Marlon e o policial de ocasião, assim, que, pá, e às vezes eu fico. E eu não sei se ele tá debochando do policial, ou se ele tá com pena do policial. E nem ele às vezes sabe disso, né, cara? Não, nem às vezes ele sabe, é muito engraçado às vezes. Eu tenho uma outra obra, eu li várias deles aqui. Tem uma outra obra dele que tem o detetive Note, e tipo, o Note é aquele. É o detetive mais feijão com arroz que tu possa imaginar, assim, é bem básico. Ele não tem as sacadas que o Marlowe tem, e o Marlowe sabe que ele não tem as Qual é sacadas. que é o nome desse outro detetive? É o Nute, mas ele é de outra obra, não é desse aqui. Não é do Longo Adeus, é do Adeus, Minha Querida, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, é esse. É muito engraçado as observações que ele faz. Ele faz e tem certas observações dele com relação a outros membros da força policial, que tipo, deboche puro. É tipo assim, a pegada é meio house, mas um pouco mais suave. Isso, realmente ele tem bastante de House. Provavelmente o House se inspirou O no house foi Marlowe inspirado ali, assim, no Marlowe. para fazer a interpretação dele. Ele tem bastante Sim. disso. E tem mais alguma coisa que tu gostaria de colocar aí sobre a obra aí, da leitura, Olha, algum personagem, alguma coisa aí que te chamou mais atenção, o alguma Longo Adeus, curiosidade? o Longo Adeus, assim, graças ao Charles, antes que eu desse spoiler a mais, que eu já tava dando, vale a pena ler. Tem uma reviravolta muito show no. Tem umas duas ou três reviravoltas no final. Eu fiquei assim, nossa senhora. Quando tu acha que a história acabou, o Chandler continua escrevendo mais coisas depois da história. Esse aqui do Logo Adeus. Os outros dois livros dele que eu li não tem esse efeito, que é o Adeus, Minha Querida e A Irmã Mais Nova, mas valem a pena. E o Marlowe é o típico. Ele não chega. Assim, ele tem um ar do Conan, do Howard, mas não chega a ser tão pegador quanto o Conan. Sim. Ele é tipo assim, ele gosta de. Eu noto no estilo do Chandler que gosta de fazer um Marlon um tipo de pegador, mas mais de flertar. Sim. Ele gosta de flertar muito com as mulheres, algumas das mulheres da história dele, das histórias dele. E uma coisa que é engraçada é que muitas vezes as mulheres dão em cima dele, né? Sim! Ou elas ficam bravas porque ele não deu em cima delas. Né? Ou Ele porque vê uma ele. mulher que se apresenta toda assim para chamar a atenção do homem e ele ignora. E ele deixa as mulheres Sim, pé da vida com isso, né, cara? Daí às vezes sim, elas sim. correm atrás dele. É Sim. muito bom, cara. É muito Até ia bom. falar de outro livro dele que ele faz, rola uma situação chata, mas eu não vou comentar porque eu vou deixar para o próximo um outro episódio. Que ele tá dando em cima de uma mulher e. Ah, chega o marido. Ah, eu tipo, puta merda. Mas
Desculpa, voltando ao eixo do conto, né? Esse é o estilo que o Raymond tem no livro dele, tá? Ele tem essas reviravoltas aí que ele vai e vem. Não fica, tipo assim, o livro todo só num caso. Não é. Na verdade, ele trata, dependendo dos 3 livros que eu já li dele, tá? Mas o Longo Adeus, ele começa num caso, parte para um outro caso, e daqui a pouco fica um primeiro caso voltando de uma forma indireta. É o estilo dele, e me impressiona a maneira como não fica uma coisa artificial, na maneira como flui o texto. Fica uma coisa muito orgânica. Tipo assim, tem esse caso para tratar, mas eu tenho mais isso aqui no meu arquivo que está tipo assim, no meu prato para lidar. Eu gostei muito disso, na maneira como o Chandler escreveu a história dele. Realmente é uma coisa que não é tipo que nem o Conan Doyle com o Sherlock Holmes, que é uma coisa muito difícil. Assim, esse é o meu caso, eu vou nesse caso do início ao fim. Fica uma coisa muito linear. E no Raymond não tem esse problema. E realmente é uma leitura bem gostosa mesmo de fazer, né? Tu lê isso aqui. Olha, esse livro aqui do Longo Adeus é considerado um dos melhores dele. Na Alfaguara, ele tá com 395 páginas. Gente, vocês leem isso aqui em menos de uma semana. Até em 4, 3 dias, dependendo do ritmo de leitura de vocês. É uma leitura assim que voa. Literalmente voa. E dá vontade de ler mais, né? Eu recomendo pegar aí A Dama do Lago, que é bem legal também. Curti pra caramba A Dama do Lago. Tô esperando pra que chegue. Daqui a pouco tu traz aí pro próximo Tomos Miríficos aí, ou num futuro deles, né? Pode deixar. Então, Charles, vai comentar agora para nós A Estrada, do Cormac McCarthy? Exatamente. Só uma coisa antes de tu encerrar, Juliano. Quem é o tradutor do livro aí da Estrada? Boa pergunta, deixa eu te confirmar. Ou a tradutora aí? Sim, deixa eu já te... Deixando isso legalmente dizer. Sim, aqui. Deixa eu ver se me diz. Tradução de... Pra cima. Capa, foto, revisão. Se for que nem A Estrada, tá na segunda folha. Segunda folha. Pois é, mas... Não tem a tradução? Não, tem, todos. Perfil atualizado, segundo arco ortográfico, copyright, parará, capa, retina 78, foto do autor, parará, revisão. Por incrível que pareça, não temos um nome de tradutor. Que coisa absurda. Que loucura. Bom? A tradução... perdão, falha minha do leitor. Braulio Tavares. Tá bem grande aqui na outra página que eu tava focando na ficha corrida do livro. Tá certo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tava olhando aqui fixamente o que você tava achando. E eu, tipo, cadê o tradutor? Não aprendeu nada de detetive aí com o Marlowe. Vai ter que ler mais a obra dele. Bom, como o Juliano falou, então, eu trouxe então hoje à noite A Estrada, do Cormac McCarthy, também da editora Alfaguara, e a tradução é da Adriana Lisboa. Bom, esse livro aí, ele fez um burburinho, ele foi lançado, não é muito antigo, ao contrário aí do Chandler, foi lançado em 2006. Eu não sei quando chegou aqui no Brasil, mas foi lançado em 2006. E o que esse livro ele se trata, né? Ele conta a história de um pai indo filho, andando, muitas vezes empurrando um carrinho de mercado cheio de suprimentos, por estradas. Num mundo devastado por alguma coisa que aconteceu e transformou tudo em cinzas. O mundo inteiro está cinzas, os animais praticamente tudo morreram, as plantas tudo queimaram, fica aquela poeira no ar ali assim que causa tosse, doenças, né? E esse pai e esse filho, eles estão andando pelas estradas, como, claro, eles só andam uma por vez, né? É sempre a estrada que eles vão andando, em direção ao sul, em busca de um lugar que seja melhor, mais seguro, talvez com mais recursos, né? Então essa é a sinopse básica do livro. E então a gente tem esse mundo, que é um mundo em cinzas, um mundo frio, o sol praticamente não aparece, ele está sempre atrás de uma névoa,
e é muito gelado, Nublado. e a cada dia que passa o frio ele vai se tornando pior, mais cortante, e o pai e o filho eles sentem muito isso porque estão desabrigados, não tem abrigo a maior parte do tempo, então a defesa deles muitas vezes é uma lona onde é que eles se escondem, né? Hum, As cidades estão tudo devastadas, já completamente saqueadas, né? Aquela coisa que a gente vê do pós-apocalíptico, que é os caras assaltando o mercado. Cara, já assaltaram o mercado aqui, não tem mais praticamente nada lá. Os caras muitas vezes têm que uhum, comer o que sobrou de comida podre, ou às vezes se alimentar até de tempero, porque é a única coisa comestível que existe, o tempero puro, né? uhum, Os outros seres humanos que tem nesse mundo também estão numa situação terrível, né? Então, uh, muitos deles sucumbiram, inclusive, à questão do canibalismo. Se unem em pequenos grupos, caçam outros seres humanos, às vezes tem fazendas de seres humanos, digamos assim. uhum, E o pai e o filho têm que lidar nesse mundo terrível, né? Onde é que não existe mais lei, não existe governo, existe um punhado de uhum. pessoas espalhadas por todo mundo, o que faz, inclusive, com que esses encontros com outros seres humanos sejam bastante escassos. Sim, até perigosos quando acontece. Sempre quando acontece é uma tensão total, né? Então, tu tem Complicado. muitos momentos assim, cara, quando aparece um outro ser humano assim, pá, meu, tu fica Não sabe se é um como... amigo, inimigo, Não, tu hostil. sempre presume pior, né, cara? Tu sempre presume pior e muitas vezes é. E o pai, ele carrega uma arma e essa arma tem duas balas. Ou seja, dá um tiro e já era. Tu É, não tem já. como lidar com mais gente, né? Uhum, E então, no meio dessa situação aí, tu tem uma coisa que chama muito atenção no livro, que pra mim até uhum, é uma parte que é onde é que todo livro é brilhante, né? Mas uma coisa que brilha em especial é justamente a questão da relação do pai e do filho, né? Tu tem do lado do pai um amor incondicional, junto com um espírito protetor, né? uhum, E ele tem aquela ditomia de fazer tudo para proteger o filho, ao mesmo tempo que ele está tentando proteger a inocência do filho e ensinar o que é certo, num mundo que está tudo virado de pernas para o ar. Então, muitas sem vezes o filho ele referência pergunta: Nós nenhuma. somos os bonzinhos, né, pai? É, nós somos os bonzinhos. Só que tu vai ver momentos ali onde é que ele não tem a opção de ser bonzinho. É. E isso daí tu tem o lado do filho, né? Que ele vai representar justamente a inocência. Ele é um menino que tá ali, eu acho que em torno de uns 8, 10 anos, mais ou menos. Então Uhum, ele já não é mais tão pequenininho, né? E ele tá começando a enxergar essas discrepâncias daquilo que o pai fala do que o pai faz. Então, porque o pai ele quer fazer, ele precisa fazer tudo para proteger o filho. O filho é tudo para ele, enquanto que o pai é sim. tudo pro filho dele. E esse menino, E ele é bondoso, ele é caridoso, ele quer ajudar os outros. E às vezes é aquela coisa, pá, pai, vamos dar alguma coisa ali pro cara. Então a gente tem esse pai que tá fazendo tudo para proteger, tendo que tomar medidas drásticas uhum, muitas vezes, e tu tem o menino, né, que ele, como o próprio pai fala, né, é o portador do fogo. E uhum, muitas vezes ele pergunta pro pai, né, pai, nós somos caras bons, né? Sim, nós somos caras bons. E esse menino aí, ele é caridoso, ele quer ajudar os outros, né? Ele sente o remorso muitas vezes quando deixa alguém para trás ou deixa de fazer um uhum. bem. Então tu tem esse contraste, né? Muitas vezes. Não que o pai seja um cara mau, né? Na verdade, o menino está fazendo aquilo que o pai ensinou, né? Que é o Sim, que ele gostaria. Mas o pai, ele muitas vezes tem que ser pragmático para manter a sobrevivência deles, né? os dois. Sim. E O pai e o filho, eles não têm nome? não tem nome. Nenhum deles ele tem nome, né? E existe, Hum, então, entre essa questão aí, vai surgir durante o livro várias vezes assim um certo conflito entre o pai e o filho, né? Por uhum, conta disso, né? Deles ficarem em silêncio, não falar. Os diálogos são bem curtos em geral um com o outro, mas ainda assim, tu tem dentro do livro aí coisas que chamam bastante atenção, né? Tu tem a questão desses momentos de tensão que te pregam muito, muitas vezes sim. pelo grau de violência e brutalidade que existe na coisa, né? Assim como tu também tem momentos que são muito bonitos, cara. Onde é que tu tem, assim, no meio dessa miséria, do nada, né? Dessa devastidão,
tu tem assim aqueles momentos onde é que o pai e o filho conseguem aproveitar o pouco que tem para ter momentos de alegria, né? Que seja aproveitando um córrego ou algum lugar onde é que eles encontraram diferente, né? Onde o menino, pá, o pai, sei que não dá, mas dá para fazer isso e amolece o coração do pai, que sabe que eles Uhum. têm que seguir adiante e diz, não, filho, vamos fazer isso, né? Vamos curtir agora, né? Então tem esses momentos que são muito bonitos, né? E o que também é muito bonito no livro, que chama demais a atenção, é o estilo da escrita. Porque é um estilo bem sucinto, bem direto. O Cormac McCarthy, muitas vezes, ele abre mão de pontuação. Então, muitas vezes, ao invés de usar vírgula, ele vai botar o E e ele vai começar a descrever e vai falar várias vezes, né? E, Ele não usa travessão para as falas, e as falas elas são muito brutas, muito rápidas, né? Muitas vezes é quase um monossílabo. Né? Fala uma coisa, sim, não, e uhum. era isso, né? Mas, ainda assim, ela muitas vezes é muito poética. Tu vê assim a descrição do mundo, do mundo pós-apocalíptico, descrito de uma maneira que é bonita. Ele tá descrevendo uma coisa horrível, mas a maneira como ele usa as palavras Sim, fica muito fica, bonita. fica E poético, mesmo fica na poético. devastação. É incrível, é sensacional, né? Então é um livro que marca por diversas Sim. questões, né? Seja E, pelo tema, seja por essa relação do pai e filho, seja pela brutalidade. Eu acho que poucas obras sim, pós-apocalipse são tão brutais e realistas quanto essa, mas sim. também pela maneira como é E, escrita, né? sim, e me conta, Charles, a mãe, a esposa não aparece na história? Aparece, mas é parte da trama também ali disso, que daí tem que ler para ver Ah, o que tá. que Para como descobrir, acontece para não isso, dar né? spoiler. Ah, Mas perfeito. sobre o livro é isso que eu tenho a dizer, né? O que eu até Uhum. trouxe aqui é algumas curiosidades aqui a respeito, né? Que o pessoal pode perguntar aí assim, tá, mas isso daí não tem nada a ver com o apêndice N e sei lá o quê. Na verdade não tem, tá? Mas É. para não dizer Não. que não tem, eu vou dar uma puxadinha aqui assim, vou dar uma pelada, tá? O Cormac McCarthy, ele também nasceu em Providence. Então, olha, gente, olha, já tem conexão, ó. O Providence também é do HP Lovecraft, né? Que, por Sim. sinal, é o autor que a gente está atualmente cobrindo no Mirificast. Vamos cobrir várias e várias obras dele, aí assim, não sei se vão ser todas, né? Mas vai ter alguns programas em cima do HP Lovecraft. O livro do A Estrada ele também foi adaptado em 2009 para o cinema, Uhum. onde quem interpreta o pai é o Viggo Mortensen, o Aragorn. Ó, Aragorn, Senhor dos Anéis, apêndice N, ó, tá ligado, viu, Uhum. gente? Tá, tem toda a conexão aí, tá? E esse ano foi publicado aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim uma adaptação em quadrinhos pelo Manu Larsenet desse mesmo livro, do Da Estrada. O Manu Sim. Larsenet, ele já adaptou um outro romance, que é o Relatório de Brodeck. Eu não li o Relatório de Brodeck romance, mas eu li essa adaptação do Manu Larsenet e é Uhum. sensacional. É um dos melhores quadrinhos que eu já li. Então eu imagino que essa adaptação de A Estrada deve ser muito bom mesmo. Mas o que eu tinha para falar sobre a obra, sobre o autor, são essas questões mesmo, né? Então, tem mais algum aviso, alguma coisa que gostaria de falar, ô Juliano? Não, eu acredito que a princípio tenha sido isso, sobre acho que sobre as duas obras, no caso, né? Ah, eu aguardo pelo próximo episódio do Nossos Tomos Miríficos, para nós abordar mais obras do Raymond Chandler e provavelmente do Cormac McCarthy. Eu consegui adquirir a trilogia dos cavalos dele, tô louco para ler. Esse daí eu E, também vou querer ler, mas eu quero ler primeiro Meridiano de Sangue. Ainda quero sim, sim. ler esse um, porque eu sou fã do western. Inclusive, se o pessoal quiser livros ou obras de western, por favor, falem aí no comentário. E isso, comentem, por Que favor, e também comentem sobre obras de investigação policial, thriller policial, também comentem, caso vocês queiram que nós tragamos aqui para o Tomos Miríficos, para nós lermos e analisarmos, tá? Compartilhar com vocês. Nós provavelmente vamos estar lendo e pesquisando e trazendo também, futuramente. E vamos ter E também. por, Pode falar. Desculpa. não, e por favor, comentem, compartilhem, curtam, critiquem.
queime o nosso filme. A área de comentários no está ali. último podcast a gente já teve um comentário muito produtivo aí, vários comentários aí a respeito da vestimenta do Bondan, né? Estamos tomando providências para que ele não apareça mais de regata nos vídeos, né? E, se necessário, vamos ter que queimar aí alguma camiseta, né? Por falar em vídeo e Mirificast, o nosso próximo Mirificast sai na próxima quinta-feira, onde Isso aí. nós, como comentamos anteriormente, vamos continuar cobrindo as obras do HP Lovecraft, dessa vez aí com A Sombra Fora do Tempo e Um Sussurro nas Trevas. Dois contos incríveis que foi muito bom reler, né? E eu acho que é isso, né, Juliano? Podemos encerrar aqui. Podemos encerrar por hoje. Uma boa noite Até para o senhor, quinta-feira. boa noite para os nossos ouvintes, nossa audiência, né? Sim. Um grande abraço aí para todos, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau. Well, life has nearly killed me, and my mind has put me on the edge. Life has nearly killed me, and my mind has put me on the edge. Though I can barely crawl, I've got to walk where these ain't